Bom dia! Vamos lá para a nossa aula de ciências? Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos fazer o que, tia? Acabamos todo o conteúdo? Sim. Quem não acabou todo o conteúdo de ciências vai realizar as atividades que faltaram, tá? E nós vamos fazer uma revisão sobre esse conteúdo que estará na prova. Ó, a tia está aqui com o roteiro, vai mostrar aqui para vocês. Revisão de ciência inicia-se lá na página 18 e vai até a página 38, que é até a última página do conteúdo de ciências. Quem não realizou todas as atividades de ciência, quem tiver alguma pendente, aproveita e coloca em dias, né, para poder, quando a tia pedir o livro, estar todas prontinhas. Então fica como se fosse uma revisão. Então nós vamos para essa revisão de hoje. A revisão começa lá na página 18, orientação pela bússola. O que é a bússola? Hein? O que é orientação? Orientação é quando nós estamos o quê? Nos orientando, quando nós temos certeza e nós sabemos para onde ir, vamos e onde estamos. A bússola, ela é um instrumento de orientação. A bússola foi inventada pelos chineses há mais de 2.000 anos. Ela é composta por uma agulha magnética, né, que funciona como um ímã. Então, na página 18, vocês podem observar ó, a maneira que ela é, tá vendo? Ela é um aparelho, ela é um instrumento de localização, principalmente para as pessoas que fazem trilha, para os navios, não é? Para os transportes aéreos, aquáticos e os terrestres. Ela é muito importante porque ela é uma necessidade de orientação, tá bom? Então, na página seguinte, nós iremos falar sobre outro instrumento de orientação que ele é bem utilizado hoje nos dias atuais. Ele é bem utilizado, né? Principalmente pelos motoristas, pelas pessoas que utilizam, que trabalham nos aplicativos. Quais são os aplicativos hoje? Tia, que aplicativo é esse? São aqueles transportes, Uber, os POPs, né? Então, essas pessoas necessitam esse aplicativo. O nome dele é, como nós já sabemos, ele é chamado de GPS. GPS. Só que a definição dele é Sistema Global de Posicionamento. Sistema Global de Posicionamento. Então, esse GPS, ele funciona como um instrumento de orientação. Não é? Quando a mamãe ou papai de vocês vão pedir algum aplicativo desse, nós digitamos o endereço, nosso endereço, e o endereço para onde nós pretendemos ir. Então, a partir daí, esse GPS nos localiza e nos leva no local onde nós pretendemos, não é? Então, logo adiante nós iremos falar sobre a crosta terrestre. O que é a crosta terrestre, hein? E o que é a crosta terrestre? Vamos lá. Lá na página 25, ó, temos os tipos de rocha. Lá quando a tia mostrou a vocês, a estrutura da Terra, né? O que é a estrutura? Como é formada a nossa Terra? Ela é formada por rochas, não é? Quais são essas rochas? Quem é a crosta? Quem é o magma? Quem é o manto? Olha aí. A parte que envolve a Terra, né? Ela é chamada de quê? De crosta. Quem fica entre a crosta, quem é? É o manto. É o manto. Quem fica no centro da Terra é o núcleo. Ele é chamado de núcleo porque ele fica onde? No centro da Terra. Naquela experiência que a tia mostrou para vocês, não é? Fazendo o vulcão. Teve alguns que fizeram o vulcão. Então, o vulcão, quando fala do vulcão, o que sai lá de dentro é o que? Chamado de quê? De magma. E o magma é o quê? Onde fica onde? No núcleo. Olha aí, o núcleo é a parte central que é formada por minerais como ferro e níquel. O que é o manto? É a camada que fica logo abaixo da crosta. Ó. A crosta é a que protege, não é? A crosta é a que protege. Depois da
crosta fica quem? O manto. E logo em seguida fica o núcleo, no centro da Terra. Então, vamos lá. Alguns tipos de rocha. Quais são os tipos de rocha, tia? Olha aí. Olhando ao nosso redor, podemos notar a presença de rochas e minerais nas paredes, não é? Alguém já foi à serra? Já observou? Ali são o quê? São rochas, não é? São rochas. As rochas são formadas pela união de diferentes materiais. Minerais. Observe o exemplo de algumas rochas. Na página 26, vocês podem observar. Ó. Tem o granito. O que é o granito, tia? É uma espécie de rocha. E essa rocha, ela serve para produzir alguns utensílios que podem encontrar-se na casa de vocês. Como vocês podem observar aqui, ó, uma pia de granito. Tem o tampo de uma mesa. Pode ser o quê? O balcão da cozinha. Então, tudo isso é formado, é fabricado com essa rocha, né? E o que são as rochas magmáticas, hein? O que são as rochas magmáticas? Quem sabe? As rochas magmáticas, a tia vai mostrar a imagem. As rochas magmáticas são aquelas, né, que se originam diretamente do magma encontrado no manto e pode se formar por duas maneiras. Quando nós falamos do magma, né, essa rocha magmática, a tia mostrou a vocês com a formação dela lá naquela experiência, né? O vulcão, parecendo uma árvore. O vulcão, né? Onde é que fica o magma? Aqui, ó, o magma. E quando esse vulcão entra em erupção, esse magma, essa larva, né? Ele é expelido, ela é jogado para fora. E quando tem contato com a superfície, ele resfria. Como é que ele resfria, tia? Ele fica frio, porque quando ele sai lá do núcleo, ele vem uma larva, como se fosse fogo. Então, quando ele tem contato com a superfície, ele vai resfriando, ele vai se transformando em rochas. Então, essa é a rocha magmática. Em seguida, temos a rocha sedimentar. A rocha sedimentar. Esse processo de desgaste natural produz sedimentos. Então, o que são esses sedimentos? São algumas pedras, né? Quando os sedimentos se acumulam e são compactados, pode ocorrer a formação dessas rochas. Ó, o arenito e o calcário são exemplos dessas rochas. Então, vamos lá. A outra rocha, qual é, tia? São as rochas metamórficas, que são sedimentares, originam-se a um terceiro tipo de rocha, que é essa, metamórfica. Ao ficarem soterradas no interior da crosta terrestre, as rochas ficam expostas a alta presença de temperaturas elevadas. Essas condições fazem com que elas sofram o quê? Algum processo de metamorfose. Que processo é esse, tia? A erosão, ó, o vento, as águas, tudo isso vai desgastando-a e vai transformando, né? Um exemplo dela é o mármore, né? Se origina dessa rocha, da origem dessa rocha. Então, temos outras rochas e a história da Terra. Vamos falar sobre os fósseis. O que são os fósseis, tia? A tia falou na aula passada. Os fósseis são alguns restos mortais de animais que viveram há muito tempo. São peças encontradas das pessoas que já viveram, né? O fóssil, durante o processo de formação das rochas sedimentares, esses restos de animais, eles vão ficar presos nessas rochas. Aqui tem um exemplo dessa libélula, ó, não é? Temos aqui também, ó, o exemplo desse peixe que a tia explicou. Olha aí. O peixe morre e seu corpo vai para o fundo do mar. Então, sobre ele vão depositando várias camadas de areia e de lama. As partes moles do corpo entram em decomposição, né? Pronto, o exemplo do peixe sendo um fóssil. Quando nós vamos comer peixe, não tem a espinha? Pronto, quando o peixe morre, ele fica lá direitinho. Então, aquela carne dele vai se decompondo e vai ficando só a espinha. Então, aquela espinha é o que? O
fóssil do peixe, onde ele vai ficar escondidinho lá até algum arqueólogo encontrá-lo. Entendeu? Então, isso aí são os fósseis. Pegadas também de animais, como a tia pode mostrar aqui a vocês nessa página, ó. As pegadas de dinossauro também pode ser um fóssil. Claro, nós temos dinossauro hoje? Temos? Não, não é? Então, vamos lá. Para finalizar, a tia vai só dar uma breve lida nessa última página, para que vocês fiquem craque, ó. A superfície da Terra é chamada de quê? Crosta, não é? Abaixo da crosta encontra-se quem? O manto. Dentro do centro da Terra fica quem? O núcleo. Muito bem. Quais são os tipos de rocha? Magmática, né? Exemplo, basalto, sedimentar. Um exemplo, o arenito. Metamórfico, um exemplo, o mármore. Ó, a análise das rochas podem fornecer informações sobre a história da Terra durante seres humanos ou outros seres vivos. São chamados de quê? A tia acabou de explicar, os fósseis, não é? Então, agora após essa breve revisão, essa revisão que a tia fez sobre o conteúdo, quem tiver atividade que ainda não foi realizada, coloca a atividade em dias, tá bom? Que vai ajudar no aprendizado de vocês. Então, logo mais nós estaremos nos encontrando e boa revisão.